Esta aula será sobre sopros cardíacos e sua relação com as valvulopatias mais prevalentes. Trata-se de um resumo com foco na semiologia básica. No Brasil, as valvulopatias mais frequentes são as valvulopatias aórticas e mitrais. Como já dissemos em aula anterior, isto se deve à alta prevalência ainda no Brasil da moléstia reumática, diferente de outros países onde outras etiologias são mais consideradas. Quando se trata da válvula mitral, as duas lesões possíveis que podem aparecer isoladamente ou em duplicidade são a estenose mitral e a insuficiência mitral, que também a gente pode usar a terminologia de regurgitação mitral. Na estenose mitral, temos um estreitamento da passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Esse estreitamento provoca um turbilhonamento do sangue na diástole, gerando um sopro diastólico, como vamos detalhar um pouco mais na sequência. Na regurgitação mitral, há um vazamento, como diz aqui ao lado, do sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo por ocasião da sístole. Então, ocorre uma insuficiência mitral e o sangue regurgita literalmente do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo, caracterizando então o sopro da insuficiência mitral, que é um sopro sistólico de regurgitação. Na válvula aórtica, da mesma forma, podemos ter as lesões isoladamente, estenose aórtica e insuficiência aórtica, ou dupla lesão. Aqui à direita temos então a representação esquemática da estenose aórtica. Da mesma forma, temos um pertuito diminuído na passagem do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta. Esse pertuito diminuído vai gerar um turbilhonamento de sangue, inclusive nesse caso bem intenso pela pressão do sangue no ventrículo esquerdo, deslocando-o para a artéria aorta, e nós teremos um sopro que a gente chama de ejeção, que, como ocorre o turbilhonamento de sangue na sístole, é dito sistólico. Na insuficiência aórtica, então aqui à direita, teremos um extravasamento de sangue da aorta para o ventrículo esquerdo por ocasião da diástole, quando a válvula aórtica deveria estar completamente fechada, mas ficou insuficiente. Esse sopro ocorrerá, portanto, na diástole, que é quando o sangue não deveria retornar uma parte dele da aorta para o ventrículo esquerdo. Classificar os sopros é muito importante na avaliação do paciente, sendo feito o exame do coração. É importante para o raciocínio clínico e também para o registro das informações no prontuário médico. Esta classificação que vemos aqui é bastante utilizada e faz uma graduação dos sopros em diferentes graus. Grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É importante observar que os sopros de grau 1 a grau 3 são sopros de leve a moderada intensidade e que, embora tenham turbilhonamento de sangue presente, não chegam a produzir frêmito cardíaco. Já os sopros de grau 4 em diante apresentam um turbilhonamento importante de sangue, geralmente relacionado a lesões mais graves, e tem, então, na palpação do precórdio, a presença do frêmito acompanhando o achado de ausculta de sopro. Os sopros mesosistólicos são os sopros mais comuns de se encontrar. Eles se dividem em sopros inocentes, que nós fizemos um comentário anteriormente, que não há neles nenhuma normalidade fisiológica ou estrutural, os sopros fisiológicos, que decorrem de alterações fisiológicas no metabolismo corporal, e os sopros mesosistólicos patológicos, onde há uma lesão estrutural. Como vemos aqui, tanto os sopros inocentes quanto os sopros fisiológicos, eles têm a mesma característica. Além de estarem no meio da sístole,
portanto chamados mesosistólicos, eles apresentam um padrão em crescendo e decrescendo. Geralmente não são sopros de muita intensidade. Detalhando um pouco mais os sopros fisiológicos, eles decorrem de um turbilhonamento de sangue produzido por alterações no metabolismo corporal. As principais causas que levam ao sopro fisiológico são a febre, a anemia, o hipertireoidismo e a gravidez. O interessante é que esses sopros podem até ser bastante audíveis quando o paciente está com a condição, mas uma vez tratada a condição, não sendo uma lesão estrutural valvar, o sopro acaba por sumir. Então é muito importante conhecermos essa noção de sopro fisiológico e levantar os dados clínicos do paciente para que se faça um adequado diagnóstico diferencial com sopros que tenham alterações estruturais. Comentamos previamente que os sopros mesosistólicos são os mais comuns e nós temos duas variantes, as inocentes ou fisiológicas e as patológicas. Então, o sopro mesosistólico patológico tem no seu principal exemplo a estenose aórtica. Como vimos nos slides iniciais, quando há um estreitamento da válvula aórtica, o sangue, ao passar do ventrículo esquerdo para a aorta, produz um som significativo, chamado de sopro de ejeção. E esse sopro também é um sopro mesosistólico, como os anteriores, e pode assumir uma conformação esquemática de diamante, chamado de sopro em diamante, como vocês veem aqui. À direita, temos um sopro também em crescendo e decrescendo, mesosistólico, como todos os outros que falamos até agora, mas com uma conformação um pouco diferente. Mantive aqui essa representação esquemática do sopro da miocardiopatia hipertrófica, porque é uma condição que precisa ser lembrada. Se encontrarmos no indivíduo jovem ou no indivíduo até de meia idade um sopro em crescendo e decrescendo que não foi bem caracterizado como de outra causa, devemos fazer uma boa história mórbida familiar desse paciente, porque a miocardiopatia hipertrófica é uma condição muito grave e familiar, e responsável por muitos casos de morte súbita nos jovens, inclusive em esportes, como o futebol. Existem sites e aplicativos onde o estudante pode treinar a ausculta cardíaca. Se usar fones de ouvido, embora o som não seja igual ao do paciente real, apresenta uma boa aproximação e possibilita um bom entendimento. Aqui, como na aula inicial do coração, vamos também dar alguns exemplos, com o objetivo de motivar o estudante a buscar este treinamento. Neste primeiro slide, vamos mostrar o sopro que vimos anteriormente, de ejeção aórtico com esquematização em diamante. Os sopros pansistólicos ou holossistólicos têm esse nome porque ocupam toda a sístole. O sopro começa imediatamente junto a B1 e continua até B2. São sopros patológicos. E o exemplo mais frequente, mais prevalente, já foi até mostrado numa representação esquemática anterior nesta aula. É o sopro da insuficiência mitral, caracterizado por regurgitação mitral. Neste slide, vamos ver então uma amostra do sopro da insuficiência mitral. Os sopros diastólicos quase sempre indicam doença cardíaca, ao contrário dos sistólicos, que podem ser inocentes, fisiológicos ou patológicos. Há dois tipos básicos. O primeiro deles que vamos mostrar são os sopros protodiastólicos em decrescendo. Então, o exemplo que está aqui é o da regurgitação aórtica, que é um sopro devido à insuficiência desta válvula. E o outro tipo são os sopros diastólicos, que variam de mesodiastólicos a telediastólicos, chamados conruflar.
A estenose mitral é um exemplo clássico de sopro do tipo Rufflar diastólico. Aqui mostraremos o sopro da insuficiência aórtica, também chamado de regurgitação aórtica. Neste slide, mostramos o sopro da estenose mitral, também chamado de Rufflar diastólico. Então, aqui terminamos nossa aula sobre sopros e sua relação com as valvulopatias, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas tentando motivá-los ao treinamento nos sites, aplicativos, além da leitura complementar. Obrigado.